Bora lá, BR5RB, a pior guerra online da história. Não tenho a mínima ideia do que vai ser falado aqui. Tô curioso. Vamos. Olá, seres vivos. A liberdade que é fornecida no mundo dos videogames algumas vezes faz com que o único limite de uma pessoa que esteja jogando seja sua própria criatividade. Videogames inclusive são uma ótima maneira de desenvolver habilidades criativas justamente por conta dessa liberdade Nossa, que é joguei fornecida muito esse SimCity por aí. quem joga. Acontece que muitas vezes esse fator pode Sem entender nada. resultar em feitos absurdos e até acontecimentos completamente fora da realidade. Um bom exemplo disso é no caso de Vincent Ocasla com sua distópica Magna Sante, que não apenas desafiou a lógica do próprio SimCity 3000, como também acabou por dar origem a uma distopia perturbadora ao qual certamente nenhum humano gostaria de viver. Esse que, aliás, é um caso que eu já comentei em um vídeo do canal que eu Tenho interesse, hein? Depois na próxima live, mano. recomendo bastante que assista. Mas hoje nós iremos voltar para o ano de 2014, quando um acontecimento absurdo marcou a internet por conta de uma guerra que se iniciou em um jogo online. Ah, Guerra de Eve? Eu não sabia que esse era o nome, não. Pô, isso vai ser foda, hein? A Guerra de Eve, cara, que isso é o que teve o teleporte, né? Eu imagino. Porra, eu já vi essas histórias. Cara, Eve, pra quem não sabe, vamos ver se vai ser de Eve mesmo. Vai ser. Que apesar de ter ocorrido por meios Esperar. virtuais, esse evento acabou Vou esperar o cara falar, né? rapidamente tomando uma escala desproporcional até mesmo para os servidores do jogo em questão, o que resultou no prejuízo financeiro que se avaliou em pelo menos 330 mil dólares. Então hoje nós vamos conhecer a história bizarra e curiosa da guerra de BR5RB, a pior guerra online que já aconteceu na história. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para entender o que culminou nesse evento, precisamos começar contextualizando por que e onde isso aconteceu. EVE Online é um jogo MMORPG de tema espacial e ficção científica que tem sua história ambientada há 21 mil anos no futuro da humanidade. No jogo, o jogador pode escolher uma entre 4 raças distintas, além de ser permitido a participar de atividades e exercer profissões de sua própria escolha, como mineração, pirataria, comércio, manufatura, exploração e combate. E uma coisa interessante sobre esse jogo é que, diferentemente de outros MMOs, onde existem várias cópias do universo do jogo funcionando simultaneamente, ou seja, em servidores separados, em EVE Online o jogo funciona em um único universo, ou seja, todos os jogadores de EVE Online. Sim, essa guerra foi pior do que a guerra de Lineage. E EVE, você não joga com personagem, você joga com uma nave e a administração de recursos. Em EVE Online, quando você desloga, a sua nave continua no jogo. E aí o que acontece? Tem gente que tem... Imagina que você é um minerador. Seu gameplay é o seguinte, você tem sua nave, aí você vai num fragmento de meteoro, aí você minera a coisa, e no processo você tem que fugir de piratas espaciais, que são outros jogadores. E aí você vai lá e tá com muito dinheiro na sua nave, mas você precisa sair, você tem trabalho, você tem vida real. Aí o que você faz? Tu encontra um estacionamento, uma nave estacionamento, que é um jogador que tem uma nave colossal e ele tem funcionários na vida real para fazer a segurança da nave. E aí você vai lá, paga dinheiro real para esse jogador, entra dentro da nave dele, vai viver sua vida. E quando você volta, você sai da nave dele. É um estacionamento. EVE é nesse nível de complexidade. E esse jogo deve ter os jogadores mais hardcores que existem. Os caras, tipo, as tretas de EVE Online são tretas políticas dignas do mundo real, ou até maiores do que a do mundo real, porque né, o negócio tá no espaço já. E tudo em EVE é meio que tipo, o povo leva a sério, tem dinheiro envolvido. E você pode fazer muita coisa no jogo. É totalmente sandbox. Cada um escolhe seu próprio objetivo. E aí você tem gente, cara, que os caras têm frotas de naves, estacionamento, e os caras são magnatas que ficam administrando isso. Você tem jogadores que se uniram e viraram piratas espaciais. E o objetivo deles é simplesmente destruir todo mundo que eles veem pela frente. Você tem jogadores que criaram a marinha espacial
de cada facção ou cada região. E eles protegem os locais e exigem muitas vezes alguma taxa, né, de proteção, um imposto ali para você ficar no território deles, sabendo que nada de ruim vai te acontecer, que você pode acionar eles quando acontecer alguma coisa. É um jogo, cara, deve ser uma das maiores simulações de universo paralelo que existe. E aí, se os caras ficarem milícia, vai vir outra marinha espacial pra derrotar os caras. E assim, existe... Mano, é muito complexo. Olha só o que vai acontecer na guerra, ele vai explicar. Com exceção dos chineses, que têm um servidor separado, jogam tecnicamente no mesmo servidor, o que faz da gestão de EVE Online algo bem Isso particular. não é uma milícia? Ué, quer dizer então que a polícia militar e a polícia civil também são uma milícia? A gente tem que pagar imposto pra eles fazerem o trabalho deles, senão eles não protegem a gente. E aí? Caralho, crítica social foda. E curiosamente interessante, uma vez que sempre que o servidor recebe novos jogadores, ao invés de adicionar um servidor novo, ele simplesmente adiciona mais espaço no universo do jogo que já existe. E esse detalhe é uma coisa importante de se levar em consideração, pois irá explicar o motivo do incidente ocorrido mais tarde ter tido a participação de tantos jogadores ao mesmo tempo. Tal como em qualquer MMO... Não paga imposto pra você ver se você não vai receber a visita de alguns oficiais na tua casa. Ou seja, qual que é a diferença? Da Yakuza pro governo. Caraca, eu tô muito puto. Vocês que puxaram o assunto, eu não tava falando disso. Em online, os jogadores podem optar por participar de clãs específicos como uma forma de obter recursos e benefícios a partir de um esforço mútuo entre os jogadores. Aqui, inclusive, isso é uma coisa muito importante, pois o único jogador não é capaz de grandes feitos nesse jogo se estiver sozinho. Então, a melhor opção acaba sendo se unir a um clã, que nesse caso, aqui os clãs são separados em hierarquias, que vão de corporações até alianças e, por fim, coalizões. Sendo que uma coalizão é basicamente um aglomerado de alianças unidas por interesses particulares. E no ano de 2014, duas das principais e maiores coalizões existentes em EVE Online eram conhecidas como CFC e N3. Duas coalizões rivais que eram muito conhecidas por seus conflitos que eram bem constantes. Tanto é que, de uma forma curiosa, exatamente um ano antes de sua maior guerra, no dia 26 de janeiro de 2013, foi iniciada uma batalha dentro do jogo envolvendo essas duas coalizões na lua de Azakai 6, localizada em uma constelação chamada Kurala. Acontece que o conflito em questão, que se iniciou a partir de uma batalha em pequena escala, acabou saindo do controle e tomando proporções inesperadamente colossais. Inclusive a maneira como as histórias de ambos os conflitos se desenrolaram é tão interessante e curiosa que parece até mesmo se igualar ou até ser maior do que podemos encontrar em livros ou filmes de ficção científica. E sério, não é nem exagero. Tudo começou quando uma facção chamada DND enviou algumas frotas de naves para atacar uma pequena estação espacial em órbita da 14ª lua de Azakai 6. E nesse momento se iniciou um conflito em pequena escala entre cruzadores e naves menores da facção DND e de uma facção aliada chamada Lost Obsession contra a facção de Liandry, sendo essa que no momento controlava a estação espacial que estava sendo atacada. Por conta da desvantagem, Liandry solicitou o apoio militar da frota do comandante Debbie Greatbolt, que como uma forma de enviar reforços, abriria uma ponte de hiperespaço até o sistema de Azakai, servindo como um meio de transportar naves para defender a região. Acontece que é exatamente aqui onde as coisas deram errado. Por conta de algum erro, provavelmente um clique errado por parte do comandante, ele acabou acidentalmente saltando sua própria nave super capital de classe Titã até o local do conflito. E para que se entenda, em EVE Online uma nave Titã é basicamente a maior e mais cara categoria de nave que existe, sendo que no geral poucos jogadores possuem alguma dessas e elas podem chegar a valores de 240 bilhões de ISK. Sendo o ISK o nome da moeda do jogo, que quando convertido gira em torno de 5 mil dólares. Pois é, a única nave pode custar 5 mil dólares. E a presença de uma nave super capital no meio do conflito culminou na rápida intensificação do combate, que rapidamente tomou grandes proporções. Os inimigos, vendo a presença de uma nave de um porte tão grande no território, se sentiram incomodados. Cara, imagina, cara. Que doideira. Imagina os nerdão lá jogando. Aí, do nada, um apito. É tipo, aí o gordão-chefe, o que aconteceu? Aí o gordão que tava no painel de controle. Senhor, uma nave titã apareceu no nosso território. Cara, imagina o dia a dia desses caras, deve ser muito louco. Chamaram também reforços para a batalha. E como a nave supercapital de Debbie Greatbolt precisava de ajuda para sair do território, ele também chamou reforços.
o que fez com que uma simples batalha sem perspectiva rapidamente escalasse para um conflito de mais de 270 alianças, somando ao todo 3.131 jogadores, se tornando assim o que ficou conhecida como a Batalha de Azakai, que foi prontamente a primeira batalha em larga escala registrada em EVE Online. E que, apesar do rumo caótico que tomou, o mais curioso é saber que ela foi desencadeada de uma forma completamente acidental. E esse acidente foi o que custou aos jogadores de ambos os lados um valor que foi estimado entre 700 e 800 bilhões de ISK, que teria um valor teórico próximo entre 15 a 20 mil dólares, resultando na derrota por parte da CFC. E o motivo desses valores exorbitantes se deve justamente por conta dos valores das naves que participaram do combate, o que incluiu basicamente todas as categorias de naves que iam desde as mais comuns até as mais raras. E como já era de se esperar, após esse evento, o comandante Deb Greatbolt foi punido, sendo temporariamente proibido de pilotar naves titãs por algumas semanas. O que sinceramente é uma punição até que bem leve, considerando o fim de tudo isso. Esse conflito... mas o cara era brabo, né? Era o líder da parada, então... Não tem como punir tanto o líder, a menos que você execute ele, tire ele da facção. Mas como não tirou... mesmo que ainda não sendo maior, serviria apenas como um prelúdio de algo muito pior que estava por vir. E esse algo aconteceu exatamente um ano após a Batalha de Azakai. Legend of the Galactic Heroes MMORPG. Pois é, exatamente. A batalha de BR5... Não, você vai ver, vai ficar... Se é o que eu tô imaginando, vai ficar cinema agora. Se vocês acharam que foi interessante, agora o bagulho vai ficar doido. RB, também conhecida como o Banho de Sangue de BR5RB, foi um evento que certamente recebeu um nome à altura. O conflito em questão se iniciou no dia 27 de janeiro de 2014, acontecendo precisamente no aniversário de um ano da Batalha de Azakai. E pode até parecer engraçado, porém, tal como a batalha anterior, a pior batalha online da história também acabou se iniciando de maneira acidental. Pois é. BR5RB é o nome de um sistema estelar que na época era controlado pela coalizão N3. E para manter o controle de um sistema, os jogadores precisam realizar um pagamento de segurança do jogo para que esse sistema continue sob sua soberania. Esse pagamento estava sob responsabilidade de uma corporação pertencente à coalizão da N3, mas devido a um erro por parte do jogo, o pagamento automático que havia sido previamente programado por um jogador acabou falhando e essa manutenção não aconteceu. Isso fez com que a coalizão da N3 acabasse perdendo o status de soberania de BR5RB, permitindo sua captura por parte de outros jogadores ou coalizões. Rapidamente eles tomaram iniciativas para que tomassem posse novamente do sistema antes que algum inimigo percebesse. Porém, antes que essa retomada fosse realizada, para infelicidade deles, um batedor, membro da CFC, acabou descobrindo a ação por parte da N3, enviando informação para sua coalizão. Um batedor, cara, um jogador que a função dele é ficar voando pelo espaço, espionando os inimigos e passando informação para a central de controle, que são outros gordões do Discord. A CFC acabou descobrindo a ação por parte da N3, enviando informação para sua coalizão. E então, por volta das 2 horas da tarde daquele dia, a coalizão da CFC enviou uma frota de naves capitais até o sistema em questão, com o intuito de estabelecer o controle de BR5RB antes que a N3 o fizesse, tendo em vista que esse sistema era uma região estratégica muito importante. E o que aconteceu após isso foi a coalizão da N3 correspondendo ao ataque com mais reforços, o que em pouco tempo escalou de uma maneira absurda, resultando na maior e mais mortal batalha já registrada em um jogo online. O conflito foi tão intenso que não apenas se limitou ao sistema de BR5RB, se expandindo também para outras regiões estelares mais próximas em combates simultâneos. A grandeza desse combate faz justiça ao título de Banho de Sangue de BR5RB. Foram mais de 21 horas de combate consecutivo até que fosse decidido o lado vitorioso, e no fim, incluindo 700... Cara, 21 horas de combate espacial. Com jogadores de verdade, tá? 17 corporações e 55 alianças distintas, o número de 21 horas de combate consecutivo até que fosse decidido o lado vitorioso. E no fim, incluindo 717 corporações. Esse povo não trabalha? Você está vendo o trabalho deles. Esse povo vive de EVE Online.
corporações e 55 alianças distintas, o número total foi de mais de 7.548 jogadores lutando entre si, o que certamente é um número bem impressionante. Sendo que as perdas nessa batalha incluíram 123 naves do modelo Carrier, 370 Dreadnoughts, 13 Super Carriers, mais algumas milhares de naves menores e 75 naves da classe Titã. E esse conflito, apesar de sua longa duração que rendeu quase um dia inteiro de batalha, só acabou definitivamente quando o universo do jogo ficou offline para fazer a manutenção diária às 11 horas A guerra só acabou por causa da manutenção, não é possível. da manhã do dia 28. Então, se não fosse por isso, é bem provável que as perdas poderiam ser ainda maiores. Pode-se dizer que aqui a colisão da CFC teve sua devida vingança, pois no fim o conflito resultou na derrota por parte da N3, que há um ano antes havia derrotado a CFC na Batalha de Azakai. Além disso, essa batalha ao longo prazo promoveu a colisão da CFC como sendo uma superpotência notável em EVE Online, tendo poucos ou quase nenhum oponente os desafiando por pelo menos 2 anos inteiros. Porém, mesmo tendo um lado vitorioso, o desfecho dessa história teve um impacto significativo em ambos os lados, pois em meio a todo o caos ocasionado pela guerra, foram perdidos aproximadamente 11 trilhões de ISK com as destruições das naves, o que foi descrito como sendo o pior e mais caro conflito da história de EVE Online, estimando um custo teórico entre 300 e 330 mil dólares em valor real. A grandeza desse evento teve seu devido reconhecimento tanto por parte da comunidade e até mesmo da própria desenvolvedora do jogo. Após ele entrar em manutenção, a batalha foi eternizada com monumentos no que passou a ser chamada de Titanomaquia, sendo esse o nome dado aos destroços das naves que participaram do conflito que ficaram Que foda, né, cara? espalhadas pelo sistema. Eu acho que essas histórias emergentes de jogos do tipo é um negócio sensacional. E quando a empresa sabe trabalhar isso a seu favor e criar a lendas do jogo dentro do jogo. E ele não contou a estratégia. Eu vou contar pra vocês a estratégia que a C alguma coisa usou, não lembro o nome da equipe. Seu nome dado aos destroços das naves que participaram do conflito que ficaram espalhadas pelo sistema de BR-5RB. O nome Titanomaquia referencia as naves titãs que estiveram na batalha com os titãs da mitologia grega na Guerra de 10 Anos que levou o mesmo nome. Um nome que com certeza faz jus a tudo que esse conflito simboliza, até mesmo para a história dos videogames. Foi 1,8 milhões de reais destruídos em um jogo de navinha, mano. Que maneiro. Pois é, cara. Porque a nave é destruída, você pode até usar os scrappers, né? Que é pra pegar material deles e tal. Mas até você remontar a nave vai demorar tempo e dinheiro. Então, tudo nesse jogo o povo leva muito a sério. Provando mais uma vez como os jogadores podem ir longe quando estão empenhados em um objetivo, realizando feitos tão inacreditáveis e inconcebíveis que surpreendem não apenas sua comunidade, mas até mesmo os próprios criadores do jogo. É até sensato dizer que feitos como esse podem mostrar como o videogame é algo que vai muito além do que simplesmente um jogo. Então, se eu não me engano, ele não... foi nessa guerra aqui que aconteceu isso aqui, ó, que ele mostrou, mas ele não falou. Observe essa imagem. Foi a core controle Tá de vendo isso BR-5RB antes que a N3 o A fizesse, equipe- tendo em vista que esse sistema era uma região A N3, tipo, não sei qual dos times, mas existia todo um... tendo em vista que as naves lá no esse ambiente, sistema né? era O que aconteceu? Um dos times falou, cara, a gente não vai conseguir. Estamos sem saída. O que a gente faz? Não sei se foi nessa batalha ou em outra, mas acho que foi nessa. Eles falaram, a gente vai ter que fazer um ataque surpresa. A gente vai ter que fazer um salto interdimensional usando nossos recursos para enviar todas as nossas naves pra região da batalha, no meio da batalha, e a gente já tem que chegar preparado atirando. Se eu não me engano foi isso. Quem souber a história me corrija aqui nos comentários. E aí, uma das facções teleportou, né? Fez o warp interespacial de sei lá quantas centenas de naves, grandes e pequenas, no meio do conflito que já tava acontecendo. Tipo, é essa imagem aqui, ó. uma região Que ele botou. muito importante. E o que aconteceu após isso foi a coalizão No meio da guerra, chegou um monte de titã, os bichos gigantes, já atirando. Tipo, mas tá lá na guerra, aparece um país inteiro de naves batendo em você. Eu acho que tem vídeo disso. Aqui o cara já botou a trilha sonora. Isso aqui tudo é nave, tá? São outros jogadores, isso aqui é tudo. Jogadores. Ah, olha.
câmera do cara que tava jogando. Vou até diminuir, senão vocês não vão entender porra nenhuma. Que é console pra tudo que é lado. Texto, planilha. Tá acelerado também os acontecimentos. Você só vê as explosões. Aí quando você aproxima ou afasta, os detalhes mudam, né? Tipo, as coisas que você vê, que você bota pra enxergar, vão mudando. Aqui, ó, tá aparecendo um monte de nave. Tuf, tá chegando. Isso é o povo arpando ou só o PC do cara carregando, porque é muita coisa. Explosão. E cara, imagina você tá nisso aqui, aí você sabe que isso aqui, por minuto, tá custando, sei lá, cara, R$1000 por minuto nessa porra. Mano, em algum momento deve ter algum ARP aqui. Cara, é 21 horas de luta, cara. Que doideira. Enfim, bem interessante, né? Eu não aguento jogar, não é meu estilo de jogo, mas eu aprecio o quanto isso aqui é legal. Entendeu? E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sempre gosto de explorar feitos Achou, grandiosos Lucas? como esses. Manda lá no Discord. Esse último? Eu acho que esse último, hein? Cadê? BR5RB, é esse mesmo. Inicial CFC Jump. O primeiro jump deles. Titans jump, Titans jump, Titans jump. Hardeners on as soon as you can. Dommy's MWD's on. Dommy's MWD's on. Dommy's MWD's on. Hold drones. Supers 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 hold drones. Cara, vocês não dá pra perceber. Bonet. Mas os caras warparam centenas de coisas. Que, ó, tá vendo aqui? O mapa tá vazio. Cadê? Supers hold drones. Tipo, Supers hold drones. Supers hold drones. Supers hold drones. que a gente tá vendo a perspectiva de quem warpou, né? Supers hold drones. Supers Mas o hold drones. mapa tava vazio e do nada, dum! Supers hold Aparece nave pra caralho. drones. Supers hold Imagina drones. pros caras que estavam lá, mano. Ele vai warpar mais. Bonet, drop. Quit shooting Velonet. Quit Que, cara, olha o tamanho da nave. Tudo isso aqui é uma nave, tá? Tudo isso aqui é uma nave. Só que olha o tamanho da Titã. Bonet, drop. Ó. Quit shooting Apareceu, mano. Velonet. No meio da... Isso aqui tudo é nave, tá? Essas formiguinhas aqui, tudo nave. Do nada, os caras... Ei! Quit shooting Velonet. E aí, abrir fogo. É esse aqui mesmo. Hardeners on. Hardeners on. Hardeners on. Hardeners on. Should we refit at the threats to... Dreads refit Doomsday Tank. Dreads refit Doomsday Tank. Dreads refit Doomsday Tank. Titans, are you loaded? Ah, reloaded, tá carregado? Time loaded. Dommy fleet approach. Dommy fleet approach. Enemy supers. Dommy Aí, ó. Aí os outros caras warparam os titãs deles fleet também. approach. Enemy supers. MWD's on. Vai começar o tiroteio. Titans jump, Hardeners on. Cara, é muita informação que esses caras estão lidando. Guys, is G dying? Aí o combate vai, tipo, o combate do jogo ele não é visual, né? Você no máximo tem os Airborne drop drones, laserzinhos. drop drones, drop fighter bombers, drop fighter bombers, drop fighter bombers. Aí, drop fire bombers. Aí, enfim, tem os caras atirando neles aqui. Aí começa. Remember from O combate no jogo é esse aqui. waves of É a fire coisa bomb. mais monótona. Tipo, no vídeo, caralho, muito foda, cinemática e tal. No jogo o combate é isso aqui. Por quê? O combate não tá acontecendo aqui. Tá acontecendo nos números, no chat, nisso aqui, no history, na conversa da guilda, no Discord. Aqui, ó. Warp Scramble Attempt from Crawl. E aí tá. To Caracal. Aí tá tipo. Estão tentando zoar nosso ARP. Estão tentando zoar nosso ARP. Não pode deixar Send them in zoar o waves. ARP. Porque senão eles perdem a
as tropas pro combate. Aí tem um cara falando em russo no chat. E aí depois a batalha começa. Aqui tá todo mundo warpando ainda, né? Aqui, Warp Scramble, Warp Scramble, Warp Scramble. Esse é tipo... É o jogo mais sem graça do mundo nesse sentido, né? On RIS. RIS is primary. E aí o combate é isso aqui. E aí começou o combate. Terminou o Warp. Aí laserzinho pro lado e pro outro. Guys, can you lock Rustano E yet? isso aqui, cara, pra quem joga, deve ser a maior adrenalina que existe, cara. Yep, he's been locked. Isso aqui deve ser a maior adrenalina. Os caras, mano, é suar frio. On Rustano. Porque você sabe que quando uma nave grande sua é destruída, porra, $5.000 pro saco. A guerra, tipo, é isso aqui é a guerra. Aí os caras ficaram o quê? 21 horas nisso aqui. Aí Dami should have their drones assigned to right. os caras ficaram 21 horas nisso. Yeah, Space Ranger Joe. Space Ranger Joe is. Vocês ficam falando de gordão, mas tem muito magricela também. Os caras desnutridos que não param nem pra comer. Pois é. Tem também. Enfim, muito doido, né? Pois demonstram muito bem como a dedicação Tem que fazer faculdade pra jogar isso? Sim. Não ironicamente, é um dos jogos mais complicados que existem. dos jogadores podem levá-los a feitos inacreditáveis. Tal como foi em EVE Online, como em SimCity 3000 com a cidade de Magna Sante, por exemplo. Que eu com certeza recomendo que você também conheça essa história, que tá aparecendo no card na tela e também no link do comentário fixado. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais. É bacana. Vídeo bacana, história bacana, vou mandar o canal do cara pra vocês se inscreverem. Canal pequeno. E tá contando histórias interessantes. Isso é algo que eu apoio. Muito bom.